Seja bem-vindo a mais um podcast do FranquiaCast, o melhor, o maior, o mais incrível podcast de franquias e negócio e empreendedorismo que existe no Brasil. Meu nome é Rafael Matos, sou o host desse canal aqui. Toda semana a gente está vindo com uma história nova, um case novo, conteúdo e informações para você que empreende, que quer empreender, para você que quer ter cada vez mais a mentalidade pronta para o crescimento, para a escala. Seja bem-vindo, porque hoje o podcast vai ser animal. E antes de apresentar o meu convidado do dia, eu quero falar que esse podcast está sendo patrocinado pela Kaspersky Small Office Security. Eles são líder mundial em segurança digital, dedicado a fornecer soluções avançadas para proteger sistemas, dados, usuários contra ameaças cibernéticas. Esse assunto é sério, tá, galera? Se você tem empresa, se você tem dados na nuvem, dados digital, se você tem um site, se você tem um canal no YouTube, se você tem uma conta na rede social, cuida disso. Eu mesmo já fui hackeado depois que eu conheci essa galera. Eu nunca mais olhei para essa área ali de segurança cibernética da mesma forma, tá? Então presta atenção, porque hoje o petróleo é os dados, e se você perde da noite pro dia teus dados, teu site, cara, tá perdendo muito dinheiro. Essa empresa que é a Kaspersky, eles oferecem uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo antivírus, soluções de segurança para empresas, proteção contra ameaças online, ferramentas de segurança para dispositivos móveis e muito mais. O software é reconhecido pela eficácia na detecção, e presta atenção, ó, nessas palavrinhas aqui que você vai aprender: malware, ransomware, phishing e diversas ameaças digitais. Se você nunca ouviu falar nisso antes, chegou a hora de você começar a estudar sobre esse assunto. Então vai lá, pesquisa sobre a Kaspersky. Se você tiver mais interesse em conhecer mais sobre o que eles fazem, eu vou deixar aqui, ó, no link, na descrição desse vídeo, um link para você acessar e correr pro abraço. Show de bola? Então vamos nessa pro que interessa aqui, ó. Porque o podcast de hoje ele vai ser especial e bem diferente dos últimos que a gente vem fazendo. A gente fala muito de franquia, mas antes de falar de franquia, a gente fala de empreendedorismo. Antes de falar de franquia, a gente gosta de entender quem é esse bichinho, né, do empreendedor, né, que está picando muita gente aí pelo Brasil e mundo afora, com tantas histórias de superação, tantas histórias de sucesso. E a primeira vez que eu vi esse cara, eu falei para ele, primeira não, a segunda vez que eu vi, e eu vou contar essa história aqui, eu falei para ele: cara, preciso contar a tua história lá no meu podcast. Eu preciso que o Brasil conheça a tua história, porque eu fiquei surpreso, honrado, feliz, realizado em estar te conhecendo um pouco mais de perto e agora estar acompanhando a sua trajetória no nosso programa de mentoria. Então, quero que vocês, Brasil inteiro aí, receba e acolham o Gerson Assis, que está aqui na minha frente agora, um grande amigão. Gerson. Rafa, tamo junto, brother. Meu irmãozinho, obrigado por primeiro confiar em mim como seu mentor. Segundo, já antes de mais nada, parabéns pela tua história, muito inspiradora. Não tenho dúvida que você se colocou nesse caminho, Deus te colocou nesse caminho para que você sirva de inspiração, tá? Para pessoas no Brasil, de como a gente não pode fazer com que a condição que a gente, né, do ambiente que a gente viveu, que a gente nasceu, seja consequência futura, né, que acabe ditando o que a gente vai ser, os resultados que a gente vai ter. Você foi um cara que quebrou muito vários padrões e saiu de motoboy para um empresário de um faturamento milionário em menos de um ano, cara. Então, assim, só de ter soltado essa bomba aí pra galera, né, e a galera, assim, muitas vezes não entender o que é isso, eu já queria começar dessa forma. Primeiro te parabenizando e fazendo um flashback, assim, tentando buscar na tua essência, na tua história, o que foi que aconteceu na tua vida para você chegar onde você chegou. Quero muito entender o que tá por trás dessa cabecinha aí, desse modelo mental, e principalmente daqui para frente também, o que o Gerson tá olhando, porque agora que ele destravou muitas crenças gigantes da vida dele, o que tá prestes a destravar lá pro futuro. Se apresenta rapidinho pra galera poder te conhecer. Quem é Gerson Assis e onde tudo começou, cara? Rafa, antes de mais nada, eu quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, tá? Eu me sinto muito honrado e grato a Deus pela sua vida, pela oportunidade de falar com a sua audiência, com o seu público, com o seu pessoal.
e poder contar um pouco da minha história, de tudo que aconteceu na minha vida, isso para mim é muito gratificante. Como você falou, eu acredito que através de tudo que aconteceu na minha vida, dentro do empreendedorismo, de modo geral, vidas podem ser impactadas, né? E algumas tomadas de decisões de algumas pessoas que estavam, talvez, pô, vou, não vou, faço, não faço. Talvez depois deste podcast vão escutar uma história incrível de resiliência, de superação, de não desistir, porque isso é o empreendedor, né? Total. E talvez as coisas vão começar a andar, tá? Eu sou o Gerson Assis, eu tenho 28 anos de idade. Hoje eu sou um empreendedor, um empresário, sou um ex-atleta de futebol. A minha carreira ela começou muito cedo, com 4 anos de idade, lá no Guarujá. Eu sou natural de Santos, nasci em Santos, só que eu fui criado no Guarujá. Guarujá é a cidade do lado de Santos, ali é separado por um canal, né, por um mar, que é o Porto de Santos. E eu fui criado no Guarujá, literalmente, num distrito de Vicente de Carvalho, na comunidade. Eu não vou nem falar comunidade, eu vou falar favela porque eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim de lá. Algumas pessoas se orgulham muito de onde estão hoje, né? Eu também me orgulho de onde eu cheguei, mas eu gosto sempre de lembrar de onde que eu saí, porque isso me faz permanecer a essência. A favela, ela forjou o meu caráter, ela forjou muito do que eu sou hoje. E eu cresci lá, uma das favelas mais conhecidas e mais perigosas da Baixada Santista, que é a favela da Prainha. E lá eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. A comunidade, ela te faz ser de verdade. Quem não é de verdade não sobrevive na comunidade, né? E lá foi um lugar que me ensinou bastante coisa. Então, eu comecei lá, minha carreira, ela começou no futebol. Eu já tenho um histórico familiar no futebol. Meu bisavô, o nome dele era Baltazar. O apelido dele era Cabecinha de Ouro. Ele foi um dos ídolos do Corinthians. Foi então, mesmo? Eu tenho esse histórico do meu bisavô. E depois o meu tio, chamado Gerson, que meu nome é em homenagem ao meu tio. Ele também foi jogador de futebol, jogou no Santos, foi para a seleção brasileira, Inter de Porto Alegre. E aí meu pai, em homenagem ao meu tio, colocou meu nome de Gerson. E aí eu entrei na família, né? Eu nasci e aí a ideia da família era que eu viesse continuar essa história no futebol, né? Sim. Meu bisavô, meu tio e agora o Gerson. Comecei jogando futsal. Durante um bom tempo eu fiquei jogando no Guarujá. Depois eu tive a oportunidade de jogar no Santos Futebol Clube, na cidade ao lado. E lá eu joguei... Categoria de base. Categoria de base. Devo ter jogado ali uns 3 a 4 anos. E depois fui dispensado do Santos. Comecei a rodar vários clubes no Brasil. E aí começou as minhas lesões no joelho, que foi um dos motivos de eu ter encerrado a minha carreira no esporte. Em 2015 eu tive a minha primeira lesão de joelho. E foi inclusive onde eu conheci a Laís. Eu falo que o futebol ele não me deu dinheiro, mas me deu uma família, né? Eu conheci a Laís através do futebol porque eu tive uma lesão e ela era fisioterapeuta. Ah, é mesmo? Tem essa história? Eu não sabia não, cara. Que massa. Eu me lesionei e aí comecei a fazer fisioterapia numa clínica lá no Guarujá. E a Laís era a estagiária da clínica. E aí nós nos conhecemos lá. Então, no momento mais difícil, né? Era a minha primeira lesão no futebol. E você que foi atleta sabe que para um atleta de alto rendimento, ter uma lesão é muito difícil, é muito, muito doloroso. E eu conheci a Laís nesse momento. 2015 foi minha primeira lesão. Depois de 2 anos, eu tive minha segunda lesão, 2017. E aí consegui profissionalizar num clube lá em Santa Catarina, em Itajaí. Legal. Você tava em Itajaí? Tava agora, semana retrasada lá. Eu profissionalizei lá em Itajaí. Voltei de Itajaí e tive uma nova lesão, que foi a terceira lesão, tá? No joelho, mesmo joelho? Mesmo joelho, sempre ligamento. E aí recuperei, fui jogar lá no Espírito Santo. Eu joguei num clube chamado Atlético Rio Branco. Um clube bem tradicional lá da região, primeira divisão do campeonato estadual. E aí eu voltei. Eu já era casado já, em 2019. Casei em 2018 com a Laís. Em 2019 eu retorno e aí eu tenho uma nova lesão no joelho. A 4ª lesão, na verdade. Uau. E aí, em 2019, eu fui no médico, meio que, caramba, de novo a mesma coisa, uma nova lesão. E aí o médico falou assim, Gerson, eu tenho uma notícia pra te dar. Você realmente rompeu o ligamento do joelho e agora você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você faz novamente a sua recuperação de ligamento, fica aí, ligamento é 6 a 8 meses parado, só recuperando.
e você volta a jogar futebol, porém, como é a 4ª vez que tá mexendo no mesmo joelho, quando você tiver uns 35, 40 anos de idade, o seu joelho não suporte o seu corpo. E aí talvez você precise andar de cadeira de rodas, usar uma perna mecânica, talvez. Ou então você encerra a sua carreira aqui. Rafa, eu comecei a jogar futebol com 4 anos de idade. Eu nunca A tua fiz... vida era Não, aquilo, tu só sabia fazer aquilo na vida. Eu não sabia fazer mais nada. Eu não fiz um curso de inglês, um curso de informática, nada. Mas tu tava estudando... Estudava normal. Estudava. Ensino fundamental, ensino médio, completei. Tu era um bom aluno? Eu era. Eu me dedicava, assim. Assim, a gente se dedicava no esporte, mas na escola eu sempre estudei em escola municipal, então eu me dava bem. E aí ele falou, Jéssica, você tem que decidir. Ou você faz a cirurgia, 6 meses parado, volta a jogar bola e lá na frente vai ter um problema maior, ou você encerra a sua carreira aqui. E aí eu falei, caramba, custo-benefício, o que eu faço, mano? Casado, tinha tirado a Laís há 1 ano atrás da casa dos pais dela, né? E aí a tomada de decisão foi, não, vou encerrar minha carreira e vou me reinventar. Só que esse momento foi o momento mais difícil, porque a gente tá falando de 2019. Final de 2019, entrando 2020, foi a primeira onda da Covid-19, né? E foi um problema mundial. Então, eu até estava comentando com você que eu conversei com o pessoal, coloquei uma frase no Instagram essa semana, que 2019/2020 os empresários quebraram várias empresas. E eu, nessa mesma época, eu quebrei um sonho. Toda aquela dedicação que eu tive a vida toda de se tornar um atleta profissional, eu consegui realizar. Só que agora eu tinha que me reinventar no momento em que o mundo estava se reinventando. Então, assim, para quem já estava no mercado de trabalho, já estava muito difícil. Eu tô entrando no mercado de trabalho. Sem currículo, sem experiência, sem nada. Sou um ex-atleta profissional de futebol que vou entrar agora no meio de uma pandemia para ver o que vai dar na minha vida. E aí, eu me lembro que eu fui para casa, conversei com a Laís, nós nos fechamos ali, sabe? Sempre foi muito importante. Eu falo que antes de acontecer qualquer coisa do lado de fora, eu tenho que olhar pro lado de dentro, né? Como que tá a minha casa, como que tá a minha família, como que tá a minha estrutura, como que tá a minha vida com Deus, como que tá a minha personalidade naquele momento do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer. E aí eu falei, eu vou pra cima. No dia que eu decidi te tirar da casa dos seus pais, eu falei que eu ia fazer acontecer. Nem que fosse ir lá pra praia, pegar latinha, pegar papelão na rua, mas não vai faltar nada não, vamos pra cima. Boa. E aí... 2020, um amigo meu me chamou para entregar pizza, para trabalhar como motoboy. Vamos entender esse momento aí. Quando tu decide largar a tua carreira de jogador de futebol, só pra gente poder entender também, porque o jogador de futebol no Brasil tem vários tipos de realidade, né? Tem a realidade do jogador que ganha muito bem, né? Que tem uns salários milionários, tem aquele que tá ainda construindo a carreira. Qual era naquele momento o teu status financeiro? Como jogador, tu tava... Onde é que tu tava, assim? Entende a pergunta? Entendo. Então, como você falou, é a minoria que tem toda essa fama de um jogador de futebol, que é aquilo que a gente vê na TV, e clubes, e carros, e casas, e luxo. Assim, é uma muito minoria mesmo. Sim. O futebol, ele vai muito além daquilo. Eu, particularmente, eu joguei em alguns clubes no interior, fora do estado de São Paulo também, que é muito diferente daquela realidade da televisão. Eu passei, assim, vários perrengues em alojamento, com alimentação. Eu não cheguei a ganhar dinheiro no futebol. Não ganhei muito dinheiro, não fui muito reconhecido, não tive fama. Na verdade, eu não fui reconhecido, né? Sim. Então, assim, eu não tava bem financeiramente, saindo dessa profissão de atleta profissional de futebol. Porém, eu tinha uma expectativa muito grande, porque nessa época eu tinha conhecido um empresário coreano. Inclusive, eu e a Laís estávamos estudando... Se mudar pra Coreia? Se mudar pra Coreia. A gente estava estudando cultura, alimentação, Sério, cara? a moeda de lá. Tava uma expectativa muito grande. E aí foi nessa época que eu lesionei pela 4ª vez, sabe? Sim. Tanto que esse empresário ficou maluco comigo, coreano, ficou doido. Pô, como que você se lesionou logo agora que tinha uma oportunidade de ir pra fora? Seria a primeira vez que eu ia pra fora jogando futebol. Mas assim, eu não tinha muita condição financeira por conta do futebol, sabe? Nessa transição de carreira pro mercado de trabalho. Então, condição eu não tinha muito. E aí o amigo falou, Gerson, ó, você parou de jogar bola, que eu fiz uma postagem lá, época de Facebook, tudo mais. Falei que eu tinha encerrado minha carreira, então tava à disposição para ver o que ia acontecer. E aí ele me chamou, ó, tem uma pizzaria aqui na cidade, você não quer vir trabalhar como motoboy, não?
Rafa, casado, sem dinheiro, preciso pagar o aluguel. E era no meio da pandemia, Era ou não? no 2020, tudo fechado. Sim, A profissão que explodiu é verdade. foi motoboy. Começo de 2020, motoboy, explodiu. Até as empresas se reinventaram muito, né? Quem não tinha delivery Isso. sofreu muito. Quem já tinha, escalou muito na pandemia, muito. Falei, eu vou. Eu não tinha moto, eu não tinha nada. Pedi uma moto emprestada pro meu irmão, pro Bruno. Ele me emprestou a moto dele, uma Titan, ó, até a moto emprestada. Aham. Consegui uma bag, né, que é a mochila de motoboy emprestada. Aham. E comecei a trabalhar como motoboy de uma pizzaria. Em uma das minhas primeiras viagens, e essa é uma história, assim, muito impactante pra mim. Em uma das primeiras viagens, tava muita chuva, e eu ia pra um bairro chamado Bairro do Perequê. Eu estava na Enseada, quem é do Guarujá vai entender o que eu tô falando de distância. E eu ia sair da Enseada pro Perequê. Chovendo demais. E o que eu ganhava era 10% da comanda. E a pizza era R$32. Ou seja, R$3,20. 3,20 aquela corrida. Então ligaram lá do Perequê, pediram uma pizza, meia mussarela, meia calabresa. Eu era o motoboy da vez, uma chuva danada. E aí eu olhei na comanda R$3,20. Por mais que eu não tive muito nome no futebol, não ganhei dinheiro no futebol, mas eu vivi muita coisa boa, sabe? No esporte. E há 3, 4, 6 meses atrás eu tava no Rio Branco, um clube de primeira divisão, jogando profissionalmente. E agora, depois de 4 meses, eu tô indo fazer uma entrega na chuva como motoboy para ganhar R$3,20. Eu me lembro que eu fui, entreguei na volta, Rafa, chorei muito. Eu me lembro que eu voltei chorando demais. Assim, caramba, 6 meses atrás eu tava entrando num estádio, 10 mil pessoas, tem fotos com meu nome atrás, meu nome atrás da camisa, Gerson e tudo mais. E agora eu tô indo fazer uma entrega por R$3,20. Eu não é falando mal da profissão, nem menosprezando os motoboys, até porque isso, cara, me ajudou muito. Eu me reinventei nessa profissão. Então, foi um suporte de Deus naquela hora pra mim. Mas ali foi um dos momentos mais difíceis pra mim, foi fazer essa entrega. Só que eu tinha que fazer. Eu não tinha o que fazer. Era ou fazer aquilo ou fazer aquilo. E aí eu trabalhei durante alguns meses nessa pizzaria. E aí o tio da Laís, ele tava responsável pelo delivery de um restaurante japonês, que é onde que começa a entrar a história do restaurante, né? Do Sabor Caipira. E aí ele me chamou, e aí, sobrinho, tudo bem? Tudo bem? Pô, como tá as coisas? Tá bem? Pô, você não quer vir trabalhar aqui no restaurante japonês, não? Eu tô cuidando aqui dos motoboy. Eu perguntei quanto que era, né? Porque tem a paga, que é a gasolina que eles dão. Eu ganhava R$20 na pizzaria. E a paga do restaurante japonês, que é um pouquinho mais caro, já era um pouquinho mais. Então tu já chega ganhando tipo R$30, R$40. Falei, opa, legal. Teve vezes de eu ficar na pizzaria das 5 da tarde, às 23 horas, 11 da noite, só com a paga. R$20. Sem sair uma pizza. É mesmo, cara. Uma pizza. Porque a pizzaria ela não era muito conhecida. Aí tinha a remuneração era a paga da diária, era diária paga, mais as comandas, que é 10% da comanda. Então assim, se na noite saísse uma comanda, eu ganhava R$23,20. Quanto tu faturava na época? Qual era a tua renda, né, nesse momento? Rafa, juntando o que eu ganhava como motoboy mais a renda da Laís, nós ganhávamos uns R$900. R$900, eu cara. Eu pagava R$600 de aluguel. E dava pra sustentar com R$900? Eu não sei a conta que eu fiz pra casar. Laís tá rindo ali atrás. Eu não sei, eu me lembro que quando eu falei pra Laís, vamos casar? 2018, ela falou, vamos. Como? Eu fiz uma conta e deu certo, pô. A conta deu certo. Tu era bom em matemática, não? Pelo jeito não, né? Só que assim, Rafa, eu nunca, não por ego nem por orgulho, mas eu nunca fiz um telefonema pro pai da Laís, pra minha mãe, pro meu pai, pra pedir ajuda. Tiveram várias vezes que nós acumulávamos 3 contas de luz, porque a quarta corta. Sim. Eu acumulava 3 e pagava aquela última lá, sabe? Pra não cortar a luz. Eu me lembro que tinha uma feira na avenida principal lá do Guarujá, e a feira começava 7h30, 8 horas da manhã. E o preço das frutas e verduras são bem caras no começo da feira, porque a qualidade é alta, né? Eu e a Laís ia pra feira 1h da tarde, 2h da tarde, pra pegar o resto mesmo, o que sobrava na feira pra gente conseguir
conseguir comer. Tem algumas histórias que nós passamos dentro de casa que a nossa família nem faz ideia do que aconteceu. É mesmo, Eu nunca cara? passei fome. Passar fome, não. Mas, assim, eu passava meses e meses sem comer uma proteína, assim. Era legumes, verduras, ovo, salsicha, linguiça, hambúrguer. E isso, assim, eu não tô falando... Pô, Jess, tá falando há 8 anos atrás? Não, pô. Há 2 anos atrás. 2 anos atrás. 3 anos 3 atrás. anos atrás. É agora, pô. Foi agora que Total. aconteceu isso. Total. Então, hoje a gente... Pra tu ainda é muito fresca essa memória, né? Muito recente, né? É muito fresco. Porque é muito recente, sabe? Essa mudança de vida, ela é muito recente. E como eu falo sempre, eu gosto de lembrar disso, sabe? Eu gosto muito. Eu gosto muito de lembrar de onde que eu saí, de onde eu vim, o que nós passamos. Porque quando tu começa a conquistar algumas coisas na vida, é muito fácil de tu mudar a cabeça. É fácil, Rafa, é muito fácil. De tu perder o teu caráter, perder princípio. Fácil, pô. Tu tá andando com pessoas grandes, tu tá sentando em mesas diferentes, tu tá vendo muito dinheiro, pessoas com poder aquisitivo muito grande. E ali é fácil de mudar de opinião, sabe? Sim. É fácil de tu... Eu vou omitir essa informação aqui, eu não vou falar que eu vim de lá. Sim. Eu vou omitir que eu passei por isso daqui, eu não vou falar que eu vim de lá. Vou falar que eu vim de outro lugar. Quem sabe eu vou ser mais aceito. E o meu objetivo nunca foi esse. Eu vou mostrar pra todo mundo da onde eu saí, da onde eu vim. Eu vou falar pro máximo de pessoas possíveis que o lugar que você nasce não determina o lugar que você vai chegar. Não determina, Rafa. Isso não é uma desculpa. Isso não é uma justificativa, que agora as pessoas trocaram desculpa por justificativa. É a mesma coisa. Não é uma justificativa. Eu nasci numa comunidade no Guarujá, provavelmente eu não vou ser bem-sucedido. Você pode ser bem-sucedido, depende de você. E aí, voltando, tio dela me chamou, fui trabalhar no restaurante japonês. Comecei lá no japonês 2020. Foi pra ganhar um pouquinho mais. Ganhar um pouquinho mais. Paga 30, 40 reais, a taxa de entrega, 10% de um uma ticket comunidade japonesa, maior. Sim. Me interessou bastante. Sim. E aí comecei a trabalhar lá, fazendo as entregas, já tava mais ágil na moto, né? Porque eu joguei bola, então quando você é atleta profissional de futebol, você não pode dirigir moto, né? O pessoal, normalmente nos contratos, te proíbem de dirigir, porque... acidente, né? Cara, a probabilidade de se tu acidente. estiver andando a 20 por hora e cair de moto, pode ser um Sim, verdade. prejuízo muito alto pra profissão, né? E aí comecei a trabalhar no restaurante japonês, e aí começa essa história, que entra até a questão do livro. Teve um dia que eu estava esperando a minha vez para fazer a entrega no restaurante. E aí o que acontece? Quando eu saio da profissão de atleta de futebol, né, de jogador de futebol, pra motoboy, eu falei assim, bom, toda a dedicação que eu tive pra se tornar um atleta, todo o esforço, toda a entrega que eu tinha no futebol, agora eu vou ter que empenhar aqui, porque eu tô me reinventando. Então, o que eu comecei com 4 anos, o que eu demorei 10, 15 anos no futebol, talvez em 1, 2 anos eu vou ter que colocar muita intensidade aqui, muita energia. E aí eu comecei a mastigar livro, comecei a mastigar vídeo no YouTube, Instagram, Facebook. Eu olhava tudo que era sobre negócio, empreendedorismo, mentalidade, mindset. Comecei a ler muito livro. Mas calma, para aí. Não é normal. O que você fez até esse momento era mais comum das pessoas que passaram por essa mesma trajetória sua chegarem, né? Que tinha um sonho de vida, que era um sonho de família, ser jogador de futebol. Passou a vida inteira ralando para conseguir encontrar seu espaço. Não conseguiu, tava lá numa resiliência infinita. Talvez se não tivesse se acidentado, tava tentando até hoje ser um jogador de futebol de alguma forma. E pela estatística, a probabilidade de dar certo ia ser muito, muito baixa, né? Muito improvável. Aí você vai lá, decide por uma situação de saúde mesmo, largar, vai para um caminho que é descer na pirâmide ali, para talvez uma das colocações mais desvalorizadas que existe hoje no mercado de trabalho. Não tem um currículo, não tem experiência, tá lá, começar do zero e começar de baixo. Pau! Beleza. Só que começar a ler, começar a estudar sobre empreendedorismo, aí já é uma parada diferente. Da onde é que veio isso? Rafa, eu acho que é a necessidade na hora, né? A necessidade na hora de querer ser diferente de quem tá no mercado, né? Talvez as pessoas, quando entram no mercado de trabalho, elas entram com a ideia de ser um colaborador e ok por isso. Sim. De entregar um currículo, de começar a estudar, criar
um currículo bacana, fazer um curso, uma faculdade, se graduar, entregar um currículo numa empresa e começar a trabalhar lá. Só que talvez, eu não sei, talvez montar um esquema aqui, sabe? Pô, o que me fez começar a ler, o que me fez a ler livros naquela hora. Mas no futebol, sei lá, talvez por nunca ter um patrão no futebol, nunca precisar bater ponto. Então eu peguei talvez essa personalidade do futebol e falei assim, bom, se eu tiver que trabalhar, se eu tiver que fazer alguma coisa agora no mercado de trabalho, não vai ser como um funcionário. Eu vou tentar empreender de alguma forma. Por mais que naquele momento eu estava trabalhando como um funcionário, eu era um prestador de serviço de um restaurante, como um motoboy. Mas eu falei assim, não, eu vou começar a ler livro. Vou começar a ver vídeos sobre empreendedorismo, sobre negócio. Como eu te falei, eu não era um mau aluno, eu era um bom aluno. Gostava bastante de estudar. E aí eu comecei a fazer isso. Ler livro, ver vídeo, pesquisar sobre mindset, sobre mentalidade. Porque assim, eu tô num momento muito frágil da minha vida, entendeu? Principalmente sobre mindset, né? Acima de tudo, a minha fé em Deus. Eu sou cristão, eu cresci na igreja também, lá no Guarujá. Então, é uma das coisas que me fez ser muito resiliente, a fé em Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, é graças a Deus, sim. Eu falo que tem algumas coisas que eu consigo explicar na minha vida. Eu consigo falar que foi porque eu plantei ali, eu colhi. Eu consigo falar porque foi porque eu fiz aquele curso, foi porque eu me conectei com aquela pessoa. Só que tem coisas na minha vida que eu não consigo te explicar. Essas daí eu tenho certeza que foi Deus. E aí comecei a ler. E aí um dia eu tô esperando uma entrega, e aí tô lendo Os Segredos da Mente Milionária. Rafa, eu tava tão intenso na leitura que era a segunda vez que eu tava lendo Os Segredos da Mente Milionária. Não era a primeira, era a segunda. Assim, eu não tinha muito dinheiro pra comprar livro, né? Porque eu tô falando de R$900. Uhum. Então eu pagava aluguel, pagava luz, pagava água, pagava a internet, que era o Wi-Fi. Rafa, não sobrava nada, pô. Nada. Eu me lembro que nós íamos pra feira com R$27. Eu ia fazer feira no Guarujá com R$27. Cara, isso é muito fora da curva, cara. R$27. E quanto é que você pagou por um Segredo da Mente Milionária? Uns R$40. R$39, R$40. E aí, quando eu leio Os Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre a mentalidade de uma pessoa bem-sucedida. E aí ele fala lá, ó, você vai ter que ir tomar um café num lugar legal, coloca uma camisa de botão. E como eu sempre fui do esporte, do futebol, eu sempre fui muito bom em obedecer. O treinador fala assim, Jess, tu vai dar um tiro até aqui e vai voltar 10 vezes. Eu fazia exatamente aquilo ali. Jess, agora você vai marcar esse cara, não desgruda dele. Eu vou fazer isso aí. Jess, tu tem que comer isso daqui pra bater esse percentual de gordura pra dar esse resultado. Eu vou fazer exatamente isso daí. E quando eu leio o livro, ele fala assim, pra você ter uma mente de alguém bem sucedido, você tem que colocar uma camisa de botão, você tem que ir numa cafeteria bacana, você tem que estar num ambiente legal, com pessoas legais. Eu falei, isso aí, pô, eu sei fazer isso aí. Pô, se eu sei dar um tiro 10 vezes, se eu sei bater um percentual de gordura, se eu sei me alimentar bem pra chegar no objetivo de um atleta profissional, colocar uma camisa de botão e tomar café numa cafeteria de nome, isso aí é fácil. Eu pegava um pouquinho de dinheiro que eu já não tinha, eu pegava a Laís, nós atravessávamos pra Santos, íamos num shopping lá, sentávamos na cafeteria, eu dobrava, cruzava as pernas, camisetinha de botão, só tinha massa, ela. Cara. E assim, foi a camisa que eu casei, eu usava muito a mesma roupa. Inclusive, a roupa do meu casamento foi uma roupa de doação. Um primo meu me deu e eu usei, Rafa, muito. Eu usei muito a mesma roupa, muito. Casei com ela e continuava usando assim a rodo, sabe? Ia pra igreja, ia pra festa, ia pra evento. E aí eu comecei a ser muito disciplinado em tudo aquilo que aquele livro dos Segredos da Mente Milionária me falava. Tomava café, colocava camisa de botão, sentava no lugar, falava pouco, falava baixo, observava mais. Muito disciplinado. E aí tô lá esperando a entrega do delivery, chamar minha vez. O dono do restaurante japonês passou. Inclusive Márcio, o nome dele. É uma pessoa que eu tenho uma dívida de gratidão eterna. Eterna. Enquanto eu estiver aqui na Terra ou ele estiver, eu sempre vou ser grato a essa pessoa. Ele fez algo que a minha família não fez. Talvez parentes meus não fariam o que ele fez por mim. E aí ele passa. Nunca tinha tido muito contato com ele.
Ele passa e eu tô lá, lendo Segredos da Mente Milionária. E aquilo chamou a atenção dele. Pô, como que um motoboy, esperando uma entrega, Total. tá lendo um livro, Total. Os Segredos da Mente Uma Milionária, cena muito improvável, cara. tá lá, tá um do lado do outro. 1, 2, 3, 4, 5, o sexto, o Gerson. Aí depois continuava o restante. Enquanto você lia esse livro, o que os outros faziam? Ah, a rapaziada fica celular, normal, né? O que todo mundo faz. Tá com tempo ocioso, celular, Instagram, vídeo, tá vendo um vídeo de futebol, um vídeo de uma música, tá escutando alguma coisa. Mas como eu falei, eu tô me reinventando. Eu não posso perder tempo vendo o vídeo. Tava muito focado, Não, brother. eu não posso perder Tava tempo. muito focado, Não velho. dá, não dá. Não dá pra mim ficar viajando na maionese casado com conta pra pagar, pô. Eu tenho que ler. Se ele tá falando que ler esse livro aqui vai me gerar um resultado, e aí eu tinha visto alguns vídeos sobre o resultado que aquele livro poderia te trazer, sabe? E assim, eu habitolei no livro. Tu ficou quanto tempo, assim, focado nesse livro? Porque tu falou que foi a segunda vez que tu tinha lido. Não, a primeira vez eu devo ter lido em uns 15 dias. E a segunda vez eu dei uma mastigada a mais, vamos colocar aí 1 mês. Uau. E aí, é o que eu te falei, como eu não tinha vários livros pra ler, eu me lembro que eu tinha outro que era O Milagre da Manhã. Esse livro falava que as pessoas bem-sucedidas acordavam cedo. Rafa, eu acordava 4 horas da manhã. Porque o livro falou que se acordasse cedo, ia ser bem-sucedido. Eu falei, é? Beleza, vou acordar 4 da manhã, pô. E tu fazia o quê com as 4 da manhã? Começava a ler, né? Não, aí... Lia os outros livros, né? Aí eu tinha o meu momento com Deus, que eu sempre faço, um momento de meditação ali, eu falo que é o meu momento de intimidade, eu oro, leio a Bíblia, tem um momento de devocional ali, depois começava a ler livro, depois pegava algum vídeo de negócio, de empreendedorismo. O dono do restaurante passa, vê eu lendo o livro e me chama. E aí, Jess, tudo bem? Tudo bem? E esse livro aí? Mas sabe quando a pessoa fala assim, pô, mano, esse cara deve estar só passando as folhas, não tá prestando atenção em nada que esse livro tá falando. E eu doido por uma oportunidade. Doido por uma oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que demora muito pro tempo de Deus acontecer na sua vida. Demora muito, vou repetir, demora muito pro de repente de Deus acontecer. Então, às vezes, algumas coisas que aconteceram na minha vida em 2 anos, as pessoas olham e falam, caramba, de repente o Gerson mudou. Caramba, de repente o Gerson ficou bem sucedido. Caramba, de repente tá com esse carro, de repente tá com essa empresa, de repente tá com essa... Não foi de repente. Porque primeiro a raiz ela cresce para baixo, né? Aí depois ela começa a florescer, frutificar. Então, assim, a minha raiz ela foi muito funda. No futebol, ela já tava muito funda. Muito funda. Nessa transição do futebol para ser motoboy, qualquer pessoa poderia entrar em uma depressão, uma crise de ansiedade. Fácil, Rafa, facinho. Facinho. Facinho pra mim largar uma profissão que a minha família tá colocando uma expectativa enorme, porque já vem de família. E agora, como eu chego na casa da minha mãe, pros meus tios, pros meus pais, falo que agora eu sou motoboy. Há 3 meses atrás eu tava atleta profissional de futebol. E agora eu sou um motoboy. E volto a repetir, foi a profissão que me moldou, me ajudou muito. Mas não é fácil. O dono do restaurante me chama e falei, esse livro aí e tal. Eu falei, pô, tô lendo. E aí, gostou dele? Eu falei, gostei. Pô, eu já li. Ele falou, eu já li? Eu já li. E aí, teve alguma lição? Rafa, eu falei várias. Foi mesmo? Várias. Eu falei uns 10 minutos com ele. Uns 10 minutos. Ele tirou algumas dúvidas e tal, fui falando do livro. E aí ele começou a falar de bolsa de valores. Quando eu acordava cedo, uma das coisas que eu fazia era operar no mercado financeiro. Day trade, sabe? Sim. Porque assim, eu via os vídeos, às vezes, no YouTube, e os caras, tá doido, né? Os vídeos... Absurdo, helicóptero, carro, eu falei, ó... Como é que tu operava no mercado financeiro se tu não tinha dinheiro? Conta essa história aí. Tinha um amigo meu, o Jonathan, da minha igreja, ele é engenheiro hoje, né? Um dos meus melhores amigos, né? E a gente fazia, tipo assim, dar uma juntada, sabe? Pegava um pouquinho dele, um pouquinho meu, entrava lá no mini índice, que era bem baratinho pra operar. Tipo assim, eu acho que com R$30 tu operava, sabe? E aí os vídeos, os caras falam assim, pô, tu sai de um resultado de R$30 pra 3 milhões, por ilusão, né? Então, o pouco de dinheiro que eu já não tinha, às vezes eu derramava ali, sabe? Lá isso ficava maluca comigo. E aí o Márcio conversou comigo, comecei a falar um pouco de mercado financeiro, de bolsa de valores, de ação e tudo mais, porque eu lia bastante essas coisas, né? E aí ele falou assim, pô, Jéssica, como que tá aí de motoboy? Ele se interessou por mim, sabe? Parece que ele viu algo que ele não tinha visto em ninguém. Não tenha dúvida. E além disso tudo... A tua habilidade da comunicação, cara. Se comunica muito bem. Ele falou, ele deu esse feedback pra você ou não? Não. Mas ele percebeu.
É, Ele talvez. percebeu. Porque não é só o ato de você estar lendo o livro, que é muito provável. Não é só você ter compartilhado 10 minutos de aprendizagem, que também não é normal, é improvável. É você falar com a habilidade que você fala, cara. Com uma linha cronológica, um racional, com uma... como é que chama? Com uma pronúncia. Não é nem pronúncia, como é que chama, cara? Desenvoltura mesmo na fala. De onde é que veio isso? Da igreja. Da igreja. Quando eu era adolescente, eu tive algumas oportunidades. Na igreja a gente fala de pregar, né? Ter a oportunidade de levar Sim. uma mensagem. Eu sempre fui muito estudioso da Bíblia. Eu gosto muito de levar uma palavra, uma mensagem. Inclusive no meu Instagram, eu sempre compartilho algum texto Eu acho bíblico. irado. Eu trago alguma aplicação para os nossos dias de hoje. A Bíblia, dependendo da forma que você lê, ela é muito difícil de entender, né? Porque é umas histórias, pô, lá de trás, né? Mais de 2000 anos atrás. E aí, Deus me dá uma graça e uma inspiração de pegar um texto antigo e trazer uma aplicação para os dias de hoje. Então, a Bíblia, ela fala sobre família, ela fala sobre negócios, ela fala sobre dinheiro, ela fala sobre empreendedorismo, ela fala sobre lei da semeadura. E a vida toda, criança, adolescente, jovem, eu tinha essa oportunidade de pregar na igreja. E talvez isso me trouxe uma facilidade nessa oratória, né? Me trouxe facilidade para conversar, para se comunicar com as pessoas. E aí, conversei 10 minutos com o Márcio. O Márcio falou assim, cara, quanto que tu tá ganhando aí como motoboy? Aham. Aí já tinha melhorado muito, pô. Muito. A gente tá falando da metade de 2020, a pandemia comendo solta, pô. Sim. E aí o restaurante japonês bombando, um dos restaurantes japoneses, não um dos, o mais famoso do Guarujá. Ah, é? É, restaurante Tomodachi. O mais famoso do Guarujá. Muito delivery, muito, muito. E eu comecei a ganhar dinheiro. Saí de 900, aí foi pra 1.000, foi pra 1.500, foi pra 2.000, foi pra 3.000. Teve um mês que nós conseguimos uns 4.800 reais. Uau. Como motoboy. Uau. E aí o Márcio, ele chegou pra mim e falou assim, quanto que você tá ganhando aí? Eu falei assim, pô, Márcio, esse mês eu fiz X valor, quase 5.000 reais. Feliz da vida, Rafa. Muito dinheiro, muita coisa. Ele falou assim, você não quer vir trabalhar dentro do restaurante? Aí eu falei, eu topo, pô. Aí ele falou, só que é 2.000 reais. Eu falei, 2.000, mano? Ele falou, é. Só que aí como motoboy, tu não é registrado, né? Passou a pandemia, vai saber o que vai ser dos motoboy. Aqui eu vou te registrar na empresa. Eu falei, eu vou fazer o quê? Ele falou, tudo. Tu vai ser sushi man, tu vai limpar a cozinha, tu vai atender no balcão, tu vai embalar a marmita. Eu falei, eu topo, mano. Ó, eu fui ganhar menos. Eu tava em quase 5.000 e assim, ó, uma das coisas do livro do Segredos da Mente Milionária, fala pra você estar perto de pessoas bem-sucedidas, né? Sim. E ali na hora, a minha tomada de decisão foi pra estar perto dele. Eu nem pensei em dinheiro na hora. Pô, eu tô ganhando 5, eu tô indo pra 2. Menos do que 50%. Gerson, por quê? Porque eu queria estar perto dele. O cara é bem-sucedido, pô. O cara tinha vários restaurantes. Ele fechou alguns por conta da pandemia, mas eu ia estar do lado do cara. E ele me viu, né? O cara me viu, Pô, o ele cara me enxergou. notou, ele tá me dando uma oportunidade. Eu me lembro que ele falou assim, vem ficar perto de mim. Tu vai estar mais próximo de mim. Falei, é isso aí que eu preciso, pô. Comecei a trabalhar no restaurante japonês, 2020. No final de 2020, ele tinha o restaurante no shopping lá do Guarujá, que é o Sabor Caipira. Final de 2020 começou a ter uma flexibilização na pandemia. Então, agora a gente vai ter 40% de ocupação, a gente vai ter 60% de ocupação, máscara, luva e tal. E aí eu comecei a fazer uns deliveries de motoboy lá no Sabor Caipira. Então agora eu saio do restaurante japonês, eu trabalhava interno com ele, mas ele falou assim, tem como tu fazer, como tu já trabalhou de motoboy, tem como tu fazer o delivery lá do shopping? Só você como motoboy, não tinha outro. Sim. Então, comecei como motoboy no japonês, fui pra dentro da cozinha, aprendi tudo na cozinha, eu fazia tudo, uramaki, rossomaki, harumaki, hot roll, tudo que é de comida japonesa eu desenrolava lá, né? Ó, era atleta de futebol, agora fazendo comida japonesa. Loucura. Aprende fácil. Não, é muito, muito fácil. Eu tenho um coração muito ensinável. Sim. Muito, muito. E aí, comecei a fazer uns deliveries lá no Sabor Caipira. Saía muito pouco, sabe? Sabor Caipira é um restaurante de shopping, então atendia muito. O foco não era delivery, não né? era Até delivery. hoje. Mas aí ele precisava gerar uma nova renda pra ver se continuava, né? Sim. Ficou muito tempo fechado em 2020.
porque o shopping fechou e não tinha delivery. Comecei a fazer motoboy lá, fazia poucas viagens. E aí ele viu que não tava dando muito certo as viagens no Sabor Caipira. Falou assim, Gerson, de vez tu voltar aqui pro japonês, faz o seguinte, a gente tá chegando no final do ano de 2020, fica trabalhando aí no Sabor Caipira. Tu vai ser o meu gerente no Sabor Caipira. Pô, eu tava fazendo entrega. Quando ele falou gerente, já dá um peso, né? Eu falei, caraca, gerente do cara, pô, tá doido? Mudei até a postura, pô, sentei diferente. Que promoção, Tá caramba. louco. Tava fazendo comida japonesa lá, sofrendo adoidado no hot roll, e agora eu sou gerente. Aí ele falava assim, só que tu vai ter que dormir lá no Sabor Caipira. Falei, dormir? Vai dormir literalmente, dormir? Não. Dormir assim, tu vai Tá. dar a vida lá, pô. Sim. No futebol a gente usa uma expressão, vai ter que dar carrinho de cabeça. Eu falei, é isso aí que eu sei fazer, pô. Muito fácil, né? Aham. Falei, vou ficar lá. Rafa, eu chegava às 7 horas da manhã, como gerente, às vezes eu fazia algumas compras, comprava uma coisa aqui, outra ali, e ficava até meia-noite. E aí eu comecei a passar por todos os setores do Sabor Caipira. Nessa hora a Laís já tava lá, não? Não, ela estava trabalhando no restaurante japonês. Ela era caixa do restaurante japonês. Sim. Né? O tio dela primeiro levou ela como caixa, depois eu fui como motoboy e agora eu tô no Sabor Caipira. É próximo os restaurantes, sabe? Tá. E aí comecei a passar em todos os setores. Eu lavei louça, eu fui ajudante da salada, eu fui saladeiro, eu fui ajudante de cozinha, eu fui cozinheiro, eu atendi no caixa, eu atendi balcão. Eu sabia fazer tudo, pô. Eu era o gerente que literalmente sabia fazer tudo dentro do restaurante. Passamos a temporada, quando entrou janeiro de 2021, segunda onda da Covid. Fechou tudo Lockdown de novo. Mano, lockdown, segunda onda e, meu Deus, desespero total. E aí o shopping, junto com o Sabor Caipira, que agora o Gerson é o gerente, fechou. Falei, meu Deus, mano, não é possível. Não é possível, pô. Que tá acontecendo isso de novo. E aí, quando eu tô começando, quando eu comecei a dar os primeiros passos em uma escada, voltei tudo de novo. E aí eu fui conversar com o Márcio. Márcio, fechou lá, lockdown, shopping tá fechado. E aí, vou voltar pra cozinha. Aí ele falou, não vai não. Ele falou assim, ó, eu tenho mais 5 ou 6 sushi man. Você é um ajudante de sushi man. E eu vou ter que mandar uma galera embora. Inclusive você. Sério? Eu falei assim, como assim, pô? Tu me tirou de motoboy. Tu me colocou pra trabalhar na cozinha. Aí eu fui ser teu gerente. E agora eu tô sendo mandado embora. Tipo assim, melhorei, tchau. Aí ele falou, Gerson, não tenho o que eu fazer. Eu só preciso que você, cara, me entenda. E aí eu falei, pô, então eu vou começar a chamar o pessoal pra mim fazer entrega de novo, né? Vamos ver o que acontece. E aí eu me lembro que ele me liberou, né? Assinei rescisão mesmo, tudo ok. Shopping fechou. Restaurante dele, delivery, tá funcionando. E aí passou uma semana. Eu fiquei uma semana assim, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro tio da Laís de novo pra mim trabalhar de motoboy, vou chamar o meu amigo lá da pizzaria. Só que nessa uma semana, o lockdown ele não foi muito longo na segunda onda, ele foi curto, sabe? E aí o governador da época, 2021, ele liberou de novo 40% de ocupação. Só que o Márcio, ele me chamou nessa uma semana, ele me chamou, me ligou. E aí, Pretinho, como você tá? Eu falei, pô, tô bem, mano, tô aqui em casa. Tá fazendo o quê? Eu falei, pô, tô fazendo nada. E aí, não arrumou nada? Tá de boa? Eu falei, nada. Ele falou assim, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Aí fui. Aí Botou aquela roupa do casamento. Ah, botei a mesma roupa, né? O terno azul com a camisa vinho. De lei essa, de lei. E aí, fui lá. E aí, ele falou assim, ó, provavelmente o governador, ele vai voltar ao lockdown. Vai abrir, né? Vai cessar o lockdown e vai abrir com 40% de ocupação. E aí ele falou essa frase aqui. Tu não quer comprar o Sabor Caipira? Cara, como é que isso entrou na tua cabeça? Tu não quer comprar o Sabor Caipira? Muito louco eu vi isso, né? Isso aí, a gente tá falando, Rafa, de março. Gerson, tu não quer comprar o Sabor? Entrando abril, comecinho de abril. Tu não quer comprar o Sabor Caipira? Talvez agora em abril vai ter a flexibilização e vai voltar a abrir os shoppings. Porque, ó, pra mim, eu acho que não vale a pena mais eu ficar lá. Tô fechando outros restaurantes, vou colocar mais intensidade no restaurante japonês. Falei assim, Márcio, eu não tenho dinheiro não, pô. Não, afinal de contas você tava fazendo day trade já há 3 anos, né? Já botou R$30 todo dia, já devia estar com alguns milhões pra comprar o restaurante do cara, né?
Falei assim, ô Márcio, tá ficando doido, né? Porque tu sabe que eu era teu motoboy, aí eu comecei a cortar hot roll, virei teu gerente, tu me dispensou e agora eu viro dono de um... Não dá, pô, não tenho dinheiro. Ele falou assim, ó, tu vai fazer o seguinte, tu acha que dá certo o Sabor Caipira? Só que aí, Rafa, eu trabalhei uns 2 meses como gerente. E eu andei em todos os setores. E eu vi que tinha potencial. E aí entra o feeling mesmo, né? Total. É tu tá dentro do negócio e entender, pô, vale a pena ou não vale? Ele falou assim, se você acha que vale a pena, ele é seu. Me falou o valor e falou assim, você paga se der certo. Se der lucro, você vai me pagar. Se der errado, decreto falência, como um monte de gente tá fazendo. E você não me paga. E você não me paga. Ele soltou essa proposta pra ti? Soltou essa pra mim. Rafa, qual que era o risco que eu tinha? 0. Se der errado, deu ruim pra ele, pô. Pra mim não deu nada, não. Sim. Então, foi o que eu conversei contigo. Quando você tem que tomar uma decisão e não tem muita coisa a perder, é uma coisa. Eu não tinha nada a perder, pô. Eu não tinha trabalho. Eu não tinha currículo, não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro. E aí o cara me dá uma oportunidade de ser dono de um restaurante. E aí eu falei, não, tem potencial. Eu falei, ô Márcio, eu vou. Vai mesmo, Pretinho? Eu falei, eu vou. Eu me lembro que a primeira compra que eu fiz no Sabor Caipira para iniciar, nós iniciamos em dia 24 de abril. Como dono oficial. Como dono. 24 de abril de 2021. Foi o meu primeiro dia lá. E a única coisa que eu falei para ele assim, eu só tenho um pedido. Eu preciso formar o meu time, né? O meu squad. E eu preciso de uma peça fundamental que trabalha no teu restaurante, no teu caixa. Laís. Quem é? Eu falei, a Laís, pô. Sem ela eu não vai dar certo. Pô, mas ela é assim, assado, desenrolar pra mim. Eu falei, então, se ela vir comigo, eu vou de cabeça, pô. Aí ele foi lá, assinou a rescisão, ela fez até uma carta, né? Fez uma carta lá, pediu as contas, e aí ela veio pra mim. Dia 24 de abril de 2021 foi o meu primeiro dia no Sabor Caipira. E aí começa essa história do Sabor Caipira. Cara, mas para aí, calma. Nossa, é muito louca essa história, né, velho? Tu não sentiu que ia ser muita coisa, não? Tipo assim, cara, eu nunca toquei um negócio, eu não sei nem se sabia a DRE da empresa, se sabia ler os números, contratar gente, formar gente. Aquilo ali não ia ser muito para as experiências que você já tinha passado? Tu não ficou com medo, não, cara? Rafa, muito medo, tá? Muito medo. Eu acho que o medo ele tem que existir, mas ele não pode paralisar a gente, né? Mas tu sabia onde é que tu tava se metendo? Tipo assim... eu não sabia. É o que eu te falo, pô. Eu não tinha muita coisa a perder. Eu não faço muita conta, sabe? Ó, todas as maiores conquistas que eu tive na vida não foi preparar, apontar, fogo. Na minha vida foi fogo, aponta, depois prepara. Uhum. A minha tomada de decisão, ela sempre foi muito rápida. Gostei dessa. Pra casar foi 45 dias, pô. Caraca. Eu tava namorando, eu chego pra minha mãe, sem dinheiro, sem condição financeira nenhuma, pra família da Laís, pros pais dela e falo assim, a gente vai casar. Com que dinheiro? Falei, não, vamos casar. Pô, mas já marcou a data, sim, daqui 40 dias. Namorando, pô, eu não noivei. Eu namorei e casei, pô, direto. Uhum. Então, assim, toda tomada de decisão da minha vida, eu não fico fazendo muita continha, sabe? Por isso que tu pergunta assim, pô, Jéssica, qual conta que tu fez? R$900, pô, vocês pagavam 600 de aluguel. Qual conta que tu fez? Eu acho que se tu ficar fazendo muita continha, seja nos negócios, no empreendedorismo, na vida, tu não toma decisão. Ó, eu vou só casar quando eu tiver uma casa. Tu nunca vai casar. Ó, eu só vou começar a investir quando eu for bem sucedido. Tu nunca vai investir. Eu só vou pegar esse restaurante quando eu entender sobre DRE, quando eu entender sobre demonstração financeira, quando eu entender sobre recursos humanos, quando eu entender sobre plano de marketing. Quando eu for um expert em CAC, eu vou começar a empreender num restaurante. Não, sim, pô. Bota a cara lá, empreender é isso, pô. Empreender é tomada de decisão, é arriscar, é o skin the game. Coloca a tua pele em risco lá, pô. Vai ver o que dá. E ainda mais eu, que não tinha nada a perder. Falei, eu vou lá, pô. Fiz isso a vida toda no futebol, tendo lesão atrás de lesão, arriscando 6 meses de recuperação, uma dor absurda pra recuperar, pra voltar a jogar, pra voltar a treinar. Eu me lembro que eu treinava em São Vicente, eu saía do Guarujá, eu andava Santos, eu chegava em São Vicente pra treinar 7 horas da manhã, pô. Quando eu era atleta de futebol, por que agora eu não vou passar o dia todo no restaurante empreendendo? Agora, a lógica do Márcio, do antigo dono,
era o seguinte, também tem que entender a lógica dele, né? Porque muita gente vai falar assim, mas como é que o cara faz uma proposta dessa e tal? A lógica do cara é, ele tem um negócio que tem seus passivos, todo negócio tem seus passivos, se ele fosse encerrar ali e decretar falência, ele ia ter que, muito provavelmente, ter que pagar os funcionários, pagar as multas de aluguel, pagar não sei o quê, e ia ter todo um trabalho ali da falência, de vender os equipamentos e tal, e ele deve ter pensado, cara, o negócio já deve estar quebrado mesmo. O negócio eu não vou conseguir segurando o negócio. Meu caixa tá apertado. Se o Gerson topar, que eu não sei nem se topa mesmo, vamos ver. Se ele topar, pelo menos eu não tenho o trabalho de falir e eu recupero boa parte aqui de alguma coisa que eu nem tenho. Vamos ver se vai. Acho que ele foi com essa cabeça, né? Acho que ele nem imaginava que você ia dizer sim. Bom, eu sei que eu falei que sim. Aí você falou que sim, cara. Falei que sim, peguei a Laís, montei meu time. Dia 24 de abril. Dia 24 de abril de 2021, nós iniciamos o primeiro dia no Sabor Caipira. Eram 3 funcionários. Eu, a Laís e mais um cozinheiro. Eu chamei um amigo meu que eu tinha trabalhado, tinha visto ele no restaurante japonês. Chamei ele e falei assim, irmão, vou começar lá no Sabor Caipira lá. Peguei do Márcio lá e tal, vou começar... É mesmo? Falei, mano. Vamos lá comigo me ajudar a fazer comida? Vamos, pô, eu topo. Aí era assim, ó, eu chegava, eu saía às 6 horas de casa, 6h30, eu passava em uns 4 mercados pra fazer as compras, porque assim, como eu precisava de giro, sim, então eu comprava, preparava, vendia. Comprava, preparava... Todo dia? Todos os dias. Eu visitava 3 mercados pra ver o valor da alface americana, pra ver o valor do arroz, do feijão, do óleo. Montei um... E tu montou, tu continuou com o mesmo padrão que tinha antes? Tu mexeu em alguma coisa lá dentro? Eu vou falar que essa parte aí é muito interessante. Eu acho que vai ajudar bastante, principalmente quem está começando no empreendedorismo. E aí eu fazia salada, a Laís ficava no caixa, ele fazia a comida, eu fazia a salada rapidinho, ia ajudar ele na comida, montava o buffet e aí eu ia pra frente. E a Laís ficava no caixa, eu ficava no atendimento, eu lavava a louça e ajudava na salada. Então, assim, 3 funcionários para fazer um restaurante acontecer dentro de um restaurante shopping. De buffet. Comida por quilo. Comida por quilo. Comida shopping. por quilo. Shopping. Eu tava vindo agora no caminho e aí eu lembrei com a Laís, né? Teve um dia que a gente ficou muito feliz, Rafa, muito feliz. O dia que a gente ficou mais feliz no Sabor Caipira no início, nos 2 primeiros meses, foi um dia que nós vendemos uns R$380. R$380. R$380 num dia. Em um dia. O período era menor, né? Eu acho que não funcionava, tipo, da meio-dia até as 10 da noite, mas da meio-dia até as 8 da noite. E era esse período todo para vender R$380. E aí, o que acontece? Qual que foi uma grande virada de chave no Sabor Caipira? Foi melhorando a ocupação, o governador foi ficando mais tranquilo, mais na paz de Deus. E aí ele foi liberando 80% de ocupação, aí voltava para 40%, aí soltava 60%, aí coloca a máscara, tira a máscara, coloca a luva, tira a luva. E aí eu comecei a observar o que o meu cliente, qual que era a reação quando o cliente ele chegava na frente do Sabor Caipira. Pô, eu tô ali no operacional, eu não tô ali para ficar sentado como, agora eu sou dono, pô, vou ficar sentado ali na cadeira de bonitão. Não, eu observando, o que eu posso fazer? É aquela máxima, né, dos negócios. Mais importante do que o teu cliente quer, do que o que você quer vender, é o que o teu cliente quer comprar. O que ele quer consumir do Sabor Caipira? Deixa eu olhar aqui. Já com uns 4 meses de Sabor Caipira, que o cliente ele chegava na frente do Sabor Caipira, esse era o modelo de negócio que o Márcio colocava lá e deu super certo. Pô, peguei o Sabor Caipira com 8 anos de casa. E faturava quanto antes? Antes da pandemia? Tu sabe esses números? Não. Não. Tinha nem ideia quando faturava. Nem sabia, nem quis saber também, né? Uhum. E aí, nos primeiros meses, pô, a gente tinha um faturamento, a gente tá falando de R$300 a R$500 por dia. Tipo, pô, foi melhorando 3, 4 meses, chegamos a R$500 por dia de venda no Sabor Caipira. Meu, super feliz. Então, isso ia dar no mês uns R$12 mil, é isso? Tipo, no máximo 15. No máximo, assim, pô, mês top, 15 mil. E dava resultado quando gerava 15 mil de faturamento, porque tinha aluguel, tinha um funcionário lá, tinha um bocado de coisa, né? Então, no aluguel, o dono do shopping, ele deixou a gente um período sem pagar aluguel, né? Porque ele sabia que a gente tava precisando começar, não só eu como lojista, mas todos os outros lojistas. Sim. Rafa, durante 1 ano e meio, o meu chefe de cozinha ganhava mais do que eu como Prolabore. Eu imagino.
Então eu pagava mais pro meu chefe Do que pra mim, do que sobrava como no final do dono. mês. E eu não me importava com isso, não. Eu tava super feliz, é meu, pô. É meu. Sim. Eu tenho um restaurante, é meu. Vou dar a vida aqui. E aí eu ficava observando, pô, o que meu cliente quer? Ele chegava na frente do Sabor Caipira, quando o cliente ele olha a balança, ele fala assim, caramba, quanto que é o quilo? Pô, R$80. Quando tu fala assim, quanto que é o quilo? R$80, quanto que eu vou pagar? Porque tu tem que pensar num quilo, se tu come 1 quilo, se tu come meio quilo, se tua fome tá muito, se tua fome tá pouco. Então ele olhava a balança e ficava inibido, desconfiado, falava, pô, eu vou começar a fazer o prato, vai que dá 1 quilo, R$80. Pô, e se der meio quilo, R$40. E o cara desistia. E eu comecei a pegar isso aí, sentado lá na frente do restaurante. Passava poucas pessoas, mas as poucas pessoas que passavam, eu olhei ela completamente. Qual que é o meu cliente? Qual que é o meu público? O que ele quer consumir? Qual a comida que ele quer comer? Qual o preço que ele quer pagar? Eu acho que principalmente para quem começa no empreendedorismo é assim. A gente começa a empreender pegando a ideia de alguém Sim. e adaptando no nosso negócio. Só que o que tá dando certo pra você não necessariamente vai dar certo pra mim. Não adianta eu ir lá no camarada, pegar o modelo de negócio dele e levar lá pro meu público. O meu público não é o público do camarada. Não adianta você querer empreender, não. Vou pegar algo que tá dando certo ali naquele restaurante, eu vou aplicar no meu modelo de negócio e vai dar super certo. Não, pô. Qual que é o teu modelo? Qual que é o teu público? Qual que é o teu cliente? E aí eu entendi que o meu cliente, ele não é o cliente do quilo. O meu cliente é o cliente do à vontade, pô. Do come à vontade, do self-service. E aí, pra mim não foi difícil identificar isso, né? Porque eu vim de lá. Pô, eu nasci lá na prainha lá, pô. Total. Lá no meu bairro, é self-service em tudo que é lugar, pô. Um preço... Vintão come à vontade. Pô, tu sai lá, nos bairros do Guarujá, normal, pô. Monte seu prato à vontade por X, monte seu prato à vontade por X. Eu nunca tinha visto isso dentro de um shopping. Eu não tô falando que eu revolucionei o self-service no shopping. Mas até uma grande franquia que tem dentro dos shoppings aí, pô, tu acha em São Paulo todinho. Eu ia comer lá às vezes com a Laís, e lá não tinha, lá era só quilo. E aí eu falei assim, caramba, será que vale a pena eu colocar um coma à vontade dentro do shopping? Tipo, que matemática eu preciso fazer pra avaliar o meu CMV novo para o potencial de faturamento Isso, máximo que então, vai dar aí- pro custo que eu tenho? Isso aí você não deve ter feito porra nenhuma de Não, matemática. aí entrou... Nem sabia. Aí não, deve ter ido de novo, mais uma vez, pro fogo, não. preparar, apontar. Aí entrou toda a minha expertise nos números, toda a minha experiência com... Eu olhei, eu falei, não, vou colocar isso à vontade aí. Pô, meu cliente tá olhando lá R$80, não sabe se tá com fome, se tá com pouca, se tá com muito, se tá com média, não quer comer, eu vou colocar lá. E aí, sabe o que eu fiz? Eu coloquei R$20 à vontade. R$20. Tu não fez matemática pra Nenhuma, saber se não era fiz. 20, era muito pouco, Não médio. fiz, não fiz. E assim, quando eu coloquei lá um banner, R$20 ficou à vontade. R$19,99, né? Essa estratégia eu tinha pegado no vídeo. Se colocar 99 dá certo. Eu falei, então vai ser 99. R$19,99, monte o seu prato à vontade. Ah, Eu falei, vai ser isso. Coloquei lá R$19,99. Fizemos uma divulgação no Instagram que eu mesmo e a Laís fazia. Nós que éramos o social media, o marqueteiro, tudo do Sabor Caipira era a gente. Rafa, eu acho que em uma semana passou gente que não passou em 4 meses. foi mesmo, cara. Mano, Em uma semana. Passou muita gente. Muita gente. Tipo assim, tinha uma fila tão grande. Porque era R$20. R$20, ó. O restaurante fica dentro de um shopping, que é o único shopping do Guarujá, na Praia da Pitangueiras. Então, você come por R$20 dentro de um shopping, na frente da praia. Uma comida, pô, top. Sim, comida agradável, boa. Sim. comida boa. O ticket médio era quanto na época? Antes disso. Tu sabe dizer ou não? Ah, devia Quanto a ser... galera gastava na média ali por Ah, peso? Pô, um meio quilo as pessoas comiam, mano. Uns R$40. R$40. Mais a bebida. Então tu, em tese, reduziu teu ticket pela metade pra ver se tu conseguia aumentar no volume e ganhar pouco na margem ali, mas no volume, no final do dia... A minha ideia era assim, porque assim, ó, quando você começa um negócio, tu quer ver a casa cheia, pô. Tu nem total. sabe se tá dando, tu não sabe se tá dando dinheiro. Total. Tu quer chegar lá e olhar um monte de gente, as mesas tudo ocupado, o pessoal consumindo teu produto. Tu não fica pensando, pô, aquele ali, mais aquele ali, mais aquele ali, vai dar pra pagar essa conta. Não, eu não tava nem aí. Eu só queria ver um monte de gente. Eu não queria chegar lá mais um dia de Sabor Caipira, passar 6 pessoas, passar 10 pessoas. Não, eu queria ver fila, pessoal se matando pra pegar comida, pra consumir. Coloquei e começou a dar certo. E aí foi esse modelo de negócio que foi a grande virada de chave do Sabor Caipira. Pô, Jess, então, qual que foi a maior virada de chave dentro do teu negócio? Primeiro ponto, é eu me colocar na posição de cliente.
Quantas vezes, Rafa, eu pegava um cozinheiro, ia pra frente do buffet e falava assim, você come essa comida aqui por R$20? Boa. Você come essa comida aqui agora por R$37? Você come essa comida por R$25? Tem que fazer isso. Sim. Então, assim, pô, é legal ser dono de um negócio, é legal ser empresário, ser empreendedor, mas se coloca na posição de cliente, senta lá na onde o seu funcionário senta, pega uma panela de arroz quente, queima o braço e entende o que teu funcionário precisa. Porque às vezes quando a gente cria essa ideia, pô, agora eu sou um gestor, agora eu sou um empresário, agora eu sou um dono de negócio, eu vou ficar no escritório, ligar o ar-condicionado, ficar fazendo um history tomando café e minha empresa vai andar. Não, pô, vai ver o que o teu funcionário tá sofrendo lá, vai ver o que ele tá passando, vai ver como que tá o uniforme, como que tá o EPI dele, como que tá o calçado, vai ver se tá dando certo a tua estratégia no escritório, no ar-condicionado, na cozinha quente. Porque tu montar uma estratégia no ar-condicionado, pô, talvez vai dar super certo. Vai lá na cozinha, vê lá no operacional se vai dar certo. E aí, pra mim, muito fácil, porque eu passei por lá, pô. Sim. Então, eu chegava na frente do buffet, eu sabia se a salada tava ok, se o feijão tava do jeito certo, porque eu passei por lá. Eu sabia se o prato tava bem limpo, se a louça tava lavada. Então, assim, pô, Gerson, o que você tem de maior experiência dentro de restaurante? A prática, pô. O dia a dia. O olho a olho. Mano, eu tava lá, pô. Eu tava lá no começo. Então, hoje, o meu funcionário não dá pra me enganar. Não dá. Não tem como. E o ramo de restaurante, Gerson, é um dos ramos mais delicados que existe, né, cara? É isso, você treina, você como um empreendedor do ramo de restaurante, quando você entende que a operação é tudo e os detalhes fazem diferença, o atendimento, o serviço, a limpeza, a apresentação, o frescor, a fartura, a velocidade. Olha só quantos elementos que compõem um restaurante de sucesso, um restaurante de excelência, né? Se você pegar qualquer outro segmento, você vai ver que alguns pontos são mais importantes do que outros. Mas, cara, trabalhar no segmento de alimentação e ainda ter também, cara, tem que atender o cliente na velocidade que ele quer, na qualidade que ele quer, na expectativa que ele quer, todos os dias no giro absurdo. Cara, não é fácil. E tá ali, ó, com o olho, com o radar ligado o tempo inteiro para o problema. Isso é um treinamento de altíssima performance, cara, que você teve todos os dias da sua vida, né? Nesse começo ali, na verdade, empreendendo agora com o seu próprio negócio. Então, é uma escola. A gente para pensar, é uma grande escola. Você sai dali pronto, velho, pra tocar todo tipo de negócio, porque o detalhe faz a diferença e na alimentação o detalhe é tudo, né? Você saiu daquele momento ali com quanto de faturamento a mais nessa virada? Tipo assim, prata R$20. Depois eu quero saber do lucro. Primeiro é o faturamento. Tá, eu saí de, 12 a 15 mil por mês, né? Uhum. Trabalhando no quilo. Pô, a gente batia uns 80, 100 mil, já tava... Caraca, é muito, bicho. Rafa, é muita gente passando, pô. Se você chegar hoje, né? Pô, antes já era assim. Mas se você chegar hoje lá, 12:30 no Sabor Caipira, a fila é gigante, pô. O pessoal quer consumir muito porque o ticket é baixo e aí eu ganho no volume, entendeu? Sim. Então, eu saí de 12, 15 mil pra, 80 mil. 80 mil no mês, assim, nos primeiros meses a gente já chegava já. Corta pra agora. Sabor Caipira. Qual é o quanto é que esse movimento fez com que vocês chegassem onde vocês chegaram? O que vocês se realizaram depois disso? Tanto de objetivos pessoais, como é que tá a qualidade de vida de vocês? Conta agora o que isso tudo proporcionou para vocês no ponto de vista tanto financeiro como também emocional, psicológico. Então, hoje eu já consigo fazer feira mais cedo, né? Hoje eu vou no hortifruti, Olha, não vou nem na feira de rua, velho. Hoje a gente vai no hortifruti comprar as coisas. Pô, Rafa, hoje eu vivo um dia de cada vez, sabe? Eu até conversei contigo no último dos seus eventos e eu disse, o que eu vou fazer amanhã? Porque aconteceu tudo muito rápido. Sim. Entendeu? Eu saio de um motoboy pra dono de um negócio em 3 anos. Em 3 anos, não. Em 8 meses. Não, em 8 meses foi que eu me tornei dono, né? Mas pra começar a ter um resultado significativo, 2 anos já tava bem significativo o Sabor Caipira. E assim, cara, eu tenho tantas mudanças simples que aconteceram nas nossas vidas. Pô, já teve vez de eu entrar num restaurante, Rafa, olhar o cardápio, ver o valor, levantar da mesa e não comer. Porque eu não tinha condição, pô. Já teve vez de eu
De eu chegar em loja de roupa, olhar uma roupa top, falar, caramba, vou comprar, não ter condição, sair da loja. E hoje, assim, eu tenho a oportunidade de sair daqui e escolher qualquer restaurante pra comer. Qualquer um. Vamos comer em tal lugar, vamos lá. Posso presentear minha mãe, posso presentear meus irmãos, eu posso dar qualidade de vida pra minha casa. Pô, hoje eu moro em Santos, não é no Guarujá. Eu moro numa casa bacana, eu moro num bairro legal, eu dirijo um carro legal, eu visto uma roupa bacana. Cara, isso não tem preço, né? É até difícil de falar, mano. É muito difícil de falar, porque é muito rápido, cara. É muito rápido. O de repente de Deus na minha vida foi muito rápido. E é o que eu te falei. Eu consigo explicar algumas coisas. Tem outras que assim, foi a mão de Deus, sabe? Foi a mão de Deus. Olhar pra Laís hoje, a Laís escolher uma roupa numa loja top, num shopping, comprar e ver ela saindo com a sacola na mão. Falou, caramba, isso daqui não tem preço, cara. Ela tava comigo lá, começando um negócio, vendendo R$300 por dia, pô. A gente tá falando de um faturamento de mais de 500 mil no mês, pô, Sabor Caipira. É uma outra realidade. Poder tá aqui, pô. Isso daqui pra mim, Rafa, é o que eu te falei quase agora. Sim. Cara, eu não passei em outro podcast. Esse é o meu primeiro podcast. De muitos. E esse é só o começo, velho. Primeiro podcast. Eu tô aqui, pô, contigo. Assim, era algo muito distante. Eu tô aqui. Entendeu? Então, cara, hoje a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Graças a Deus por isso. Mas o principal é que a nossa essência, ela não mudou. Esse é o principal. Mudou o meu carro, que eu não tinha. Mudou a casa que eu moro. Mudou a roupa que eu visto. Não é mais roupa doada. É comprada. Num lugar de qualidade. Eu posso escolher a roupa que eu compro. Mas o que tem dentro de mim não mudou, não. Continua o mesmo. O mesmo gesto. O mesmo gesto lá da prainha, lá da comunidade, super perigosa e conhecida. É o mesmo. E quais são esses valores que o Gerson carrega até hoje? Cara, que é a essência. O primeiro valor que eu não abro mão é a minha vida com Deus. Eu não tenho como agradecer às vezes. Todo dia quando eu acordo eu dobro o meu joelho e eu falo assim, bom dia, Espírito Santo. Obrigado por mais uma oportunidade, por mais um dia que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer meio-dia, eu não sei o que vai acontecer 2 horas da tarde, mas obrigado. Porque vai ser mais um dia de conquista, sabe? Então a minha vida com Deus é algo que é o meu maior princípio e isso eu não abro mão por nada. Toda a criação que meu pai e minha mãe me deu, pô, eu nasci numa comunidade que eu vi muitas coisas, pô. De 10 amigos meus que jogavam bola comigo na rua, 10 minutos, 2 gols. Cara, 7 tá preso, Uau. 3 morreu. Eu tenho um amigo que hoje é engenheiro que saiu de lá. A maioria, cara, tá preso, já se foi. E meu pai e minha mãe criou muito bem eu e meus 2 irmãos. Bruno é o mais velho, Alexandre é a do meio. E eu sou o filho caçula. Então, toda a criação do meu pai e da minha mãe dentro de casa, de ser de verdade, sabe? De falar a verdade. Fala a verdade, pô. Fala quem tu é. Fala de onde tu veio. Entendeu? Então, vida com Deus, meu maior princípio. Isso, cara, meu caráter... Cresci na igreja, então isso é o que me direciona todos os dias. E a criação do meu pai e da minha mãe, assim, eu não tenho o que falar sobre isso. Eu vou adicionar coisas além, tá? Posso? Pode. A gente já se conhece há um pouco menos de um ano, né? Qual foi a primeira vez que tu foi pra uma... A primeira vez que a gente se viu foi no meu primeiro workshop em Santos, que já faz um ano? Já faz. Faz mais de um ano, né? Mais de um ano. Um ano e pouco. Eu lembro que a gente foi lá para um hotel, fui dar meu primeiro workshop em Santos, falar com empresários locais sobre a minha metodologia de escala, e aí vários tipos de empresários de vários segmentos. Você chegou com a Laís, vocês sentaram aqui, vocês sentaram ali na direita, não foi? Lá no final. Não, no primeiro dia a gente sentou à direita dele, na frente. Foi. Na frente? Meio na frente. Foi. No segundo você estava lá na última, né? Na última. E aí eu lembro de vocês rapidamente se apresentarem, porque eu peço todo mundo se apresentar, mas naquele momento ali, depois acabou, vocês não pararam muito para conversar, vocês vazaram. Eu quero entender um pouco do que aconteceu também nesse período. Mas aí corta para 6 meses depois, eu voltando para Santos, e é a primeira vez que isso acontece na minha história, assim, de palestras e mentorias. A mesma pessoa volta pro mesmo evento, só que era o mesmo evento, era o workshop de Santos, workshop Scale Santos. De novo, vocês de novo. Aí vocês sentaram lá atrás na esquerda, assim, e quando você pegou o microfone pra se apresentar, eu lembrei de você. Porque tua fisionomia, ela é marcante.
teus óculos redondos, a tua roupinha assim, toda abotoada, engomadinha. Tu tava de blazer. Tava de blazer. Tava de blazer. Não era do casamento. Não era do casamento mais, não era mais. Mas eu falei, cara, lembra que eu falei? Eu falei, cara, aí você se apresentou, eu falei, eu lembro de você. Participei do último workshop aqui. E tu falou, o que tu tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo aqui, exatamente? Eu vou falar a mesma coisa, Vai ser a mesma coisa? Eu acho que tu não esperava, né, que fosse a mesma coisa. Mas, é o que a gente tava conversando também hoje, né? Não é nunca a mesma coisa, né? Nunca Depende do momento que a gente tá, a gente acaba recebendo, interpretando, a gente acaba acolhendo de forma diferente. E aí no final, você chega pra mim no final, você lembra disso? Pra tirar foto e tal, a galera tirando foto, você chega ali, você para na minha frente, e aí você fala da tua história rapidamente. Minutos. E aí eu olho pra ti e falo, meu irmão, tu tem uma estrela, cara, tu tem um brilho, vai ser uma honra te mentorar nesse caminho. E aí você vai pra imersão, e naquela semana da imersão foi uma semana intensa pra cacete, né? Muito intensa. Zona de desconforto total. Zona de desconforto total. Você saindo ali, dizendo, né? Imagina, cara, você sai desse teu universo ali, passa uma semana só tendo choque de realidade, escutando coisas que talvez no mundo do empreendedorismo você nunca tinha escutado, com um caminho que você nunca tinha ouvido, realmente olhando para si, para tua habilidade de empreender, para colocar nessa vocação empreendedora que você nunca tinha, né, visto em canto nenhum, era muita necessidade, mas com muita intuição, que fez você chegar onde você chegou, com muita intuição, e a intuição certa, e muita coragem. É coragem, como você falou, cara, é coragem, e depois eu descubro como é que eu faço isso acontecer, como é que a matemática conta fecha, né? E aí, naquele momento, eu falo ali pra ti, meu irmão, eu preciso contar a tua história no podcast. Lembra? Falei. Quando você se apresentou na imersão, de novo, pra todo mundo, né? Eu levanto e falo, cara, eu falo assim, ó, eu quero contar a tua história no podcast, porque o Brasil precisa conhecer essa tua história e eu quero te conhecer ainda mais. E aí, enfim, corta pra gente estar junto no clube. Eu vejo você muito cético. Então eu vejo você um cara assim que... Falando dos teus valores agora, né? Eu vejo você um cara que tem muita coragem. Você teve que ter muita coragem, velho, pra você se colocar nesses lugares. Muita coragem, muita coragem. E a coragem de, assim, de saber que você não tá pronto, nitidamente, claramente saber que você não tá pronto pra fazer aquilo, mas você se jogar no nível, e não é se jogar pra, tipo assim, se perder naquele caminho, se jogar, mas pra se encaixar e ao mesmo tempo, sabe assim, carregar contigo os teus valores, não esquecer daquilo e tá agarrando toda oportunidade que aparece. Agarrando a oportunidade, realmente correndo atrás, cara. E aquilo ali me fez, de fato, olhar pra você de forma... concluir que esse cara, ele é muito diferente, ele é muito diferente. O teu ceticismo também, de não acreditar em tudo, de refletir e questionar e falar, cara, calma, deixa eu entender se é isso mesmo meu caminho, não só simplesmente copiar o que já existe por aí, né? Botar a tua intuição, mas a tua autenticidade no meio ali, tem que fazer sentido pra tu, né? Tu não faz algo que não faz sentido, deu pra perceber. Tem muita gente que, cara, eu sou movido pelo que dizem pra mim ou pelo que, né? Pelo que o mercado tá dizendo, porque as pessoas estão dizendo e você se perde no meio do caminho. Vou você fazer não. pra ser aceito, né? Isso. Vou fazer pra ser aceito. Isso. Ou, tipo, vou fazer porque é o que estão dizendo que é mesmo e eu vou lá. Foda-se. Ou seja, não carrega uma certeza. Você carrega uma certeza em você, cara. Principalmente dos seus valores, dos seus princípios, você não abre mão disso. Então acho que assim, cara, complementando, né? Falando assim, um pouco de fora. Gerson é um cara que tem uma coragem, assim, absurda, que se joga nesse lugar e tem os resultados muito pela exposição, pela intuição, e quando as coisas aparecem, ele tá sempre carregando, acumulando, né, a história da vida dele para que isso vire legado. O teu futuro é brilhante, brother. O teu futuro é brilhante. Eu acho que tu tem, nesse momento, uma história muito importante para tu contar para
os empreendedores no Brasil, as pessoas no Brasil que querem empreender e não têm coragem e não sabem o que fazer. Eu tô disposto a estar contigo pra gente ajudar cada vez mais essa galera, velho. Não sei o quanto tu tá disposto a investir nesse teu lado da tua vida, sabe? De pegar o cara de baixo, pegar na mão do cara assim, ó, e falar, meu irmão, toma esse livro. Esse livro mudou minha vida. Toma esse livro aqui, velho. Arregaça de ler. Talvez a cada 10 livros que você dê, um cara vai ler, de verdade. Mas esse um vai ser o próximo Gerson, que vai estar sentado no próximo podcast contando essa história e mudando uma geração, cara. Mudando uma família, mudando uma comunidade. Tu tá disposto a ir por esse caminho? Muito. Eu quero ir contigo. Eu quero quero estar contigo, velho. Bora distribuir livro. Bora distribuir pra motoboy. Bora. O que tu acha? Bora fazer acontecer. Eu quero ajudar pessoas, Rafa. Eu quero contar essa história, eu quero mostrar que dá. Eu quero mostrar que dá. Dá. Pô, mas eu sou dali, dá, pô. Mas eu não tenho dinheiro, dá também. Mas eu não tive formação, dá. Mas eu não fiz um curso. Não sei o que é CAC, eu não sei sobre contabilidade, eu não sei. Dá. Tem que ter coragem. E com pensamento empreendedor, Gerson. É pensamento empreendedor, velho. Você tava como motoboy pensando como empreendedor, pô. Tá ligado como o pensamento empreendedor muda a trajetória de cada pessoa? O pensamento empreendedor fez você sair daquele pensamento de primeira, sei lá, de primeiro grau, que é motoboy, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro como motoboy e ficar ali pro resto da vida. Ou sair de motoboy pra um garçom, pro cozinheiro e tal, não sei o que, e ficar só ali. O pensamento empreendedor fez você sair daquela rota mesmo, sair do caminho mesmo, falar assim, não, calma, tem uma outra via. E eu vou jogar em cima dessa via com as armas que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje de arma? É livro. É um contato. É uma proximidade. Tá ligado? O jogo do empreendedorismo? Cara, é fugir, é na contramão, pegar, é um desvio de rota, assim, ó. A galera tá tudo aqui, ó. Desviar completamente a rota. Deixa eu empreender primeiro na minha carreira, vou intraempreender no negócio dos outros, porque isso aqui vai me dar uma puta de oportunidade lá na frente. Esse livro, da tua história inteira de vida, qual foi o ato que você fez que de fato abriu essa pum? Aqui você, foi o livro que fez isso aqui, você sair dessa mão, dessa via e jogar na outra via? Foi o livro? Cara, esse foi o primeiro momento, que foi o segundo momento, que foi quando eu conheci o Márcio, mas aquele retorno de uma corrida na chuva por 3h20, esse momento é um dos mais marcantes da minha vida. Esse é um momento que a minha cabeça falou, eu não vou ficar aqui, pô. Entendeu? É o que tu tá falando. Pô, todo mundo tá fazendo isso. Não, mas eu não vou ficar aqui. Falei, não é isso, pô. Isso aqui tem que ser passageiro. Isso aqui tem que ser uma passagem pra onde eu quero chegar. Mas eu não vou ficar aqui. Ganhando 3h20 pra fazer uma corrida na chuva, não vou. Mas você não acha que a maioria dos motoboys não pensam... Toda vez que pegam uma corrida na chuva pra pegar treta, tu acha que eles não pensam nisso toda vez que eles pegam? Ah, acho que pensa. E o que faz eles não agirem como você agiu? Tá confortável, né? Eu acho que a zona de conforto... Pô, Gerson, mas tá debaixo da chuva. Pô, mas tu não precisa se esforçar muito. Eu tenho habilitação, tenho uma moto, eu consigo fazer uma entrega. Agora, se colocar nesses ambientes difíceis... Pô, tu tá do lado de um dono de um restaurante de comida japonesa, o mais famoso do Guarujá, não é fácil tá do lado de um cara desse. Sim. Tu lê um livro e fala assim, agora tu tem que ir lá numa cafeteria bacana, tem que cruzar as pernas, colocar uma camisa de botão e ficar olhando as pessoas. Pô, será que esse motoboy que tá tomando chuva quer fazer isso? Será que ele se permite ser ensinado dessa forma? Hoje eu convivo com diversos amigos e até familiares que eu falo assim, pô, lê esse livro aqui, pô. A pessoa duvida, pô. Só que aí quando ela começa a ver o teu resultado... Total. Aí ela quer o resultado, só que ela não quer o caminho. Total. Tu passa o caminho. Ó, vai ter agora o workshop do Rafa de novo aqui em Santos. Vamos? Pô, mas o que vai falar lá? Mas é sobre... Sabe, muita pergunta, pô. Vai, pô. Vai lá, eu fui lá 2 vezes, pô. Sim. Eu fui 2 pra tomar uma decisão, porque na primeira eu não tomei, eu meti o pé. Sim. Na primeira eu fui embora, pô. Falou um monte de coisa sobre marca e produto. Eu falei, eu nem vou conversar com esse cara aí, pô. Eu não tô entendendo quase nada do que ele tá falando. Eu vou primeiro estudar o que ele falou. Depois eu vou lá tirar uma foto. Vai que ele pergunta alguma coisa, eu não sei nem falar. Foi por isso que eu fui embora. Entendeu? Então, assim, hoje as pessoas olham pra mim, pra Laís, vê muito resultado. E quando eu falo, tá, então faz isso daqui, ó. Pô, não quer fazer. Pô, então acorda cedo. Porque eu aprendi a acordar cedo pra ler livro, pô. Porque eu entrava às 11 horas, eu tinha que estar lá como motoboy, então deixa eu acordar cedo pra mim treinar, pra mim dar uma corrida, pra mim ir pra uma academia, pra mim ler um livro, pra mim ler uma notícia, depois eu vou pra lá pra fazer as entregas. Aí a pessoa não quer acordar cedo, pô.
pessoa não quer plantar, né? E a lei da semeadura, ela não falha. Se tu plantar mandioca, tu não vai colher morango, não. Vai ser mandioca, entendeu? Cara, mas eu acredito com o que você tá falando aí, ó. Que com a tua história, com fatos, com teus resultados, se a gente... Se você... Eu vou botar você nesse lugar, mas eu quero estar contigo. A próxima vez que eu vou pra Santos, eu já tô vendo essa cena já. Eu quero estar contigo num carro com 100 livros nas nossas mãos. Você pode escolher o livro. Pode ser esse mesmo livro aí que você mudou a sua vida. E eu quero que a gente esteja parando em pontos de apoio de motoboy. Eu quero estar distribuindo contigo. Eu quero que tu conte a tua história. Eu tava nesse lugar, cara, e em 2 anos eu mudei de vida. Você escolhe qual é o lugar que você quer colocar pra esses caras, mas eu quero fazer com que você, através da tua história, você mostre pro cara que é real. Porque se eu falar, o cara não vai achar que é real. Eu quero que você conte sua história. E, cara, essa é uma missão de vida, meu irmão. Que tu tá ligado, né? Que isso virou missão de vida tua agora, né? Porque empreender não é mais sobre nós, não, velho. Não é mais sobre nossa casa, nossa família. Foi até há pouco tempo. Foi até você poder dar qualidade de vida pra Laís. Agora, vocês vão querer ter filhos? Provavelmente. Então, pra família que vai vir aí, linda, maravilhosa. Mas agora é sobre os outros, velho. Agora é sobre essa galera aí. Eu cheguei num momento da minha vida... Pô, Gerson, mas tu tá bilionário? Não, pô. Eu tenho uma condição de levar a Laís num restaurante legal hoje. Mas já não... mas todo mundo fala a mesma coisa. Qual que é o meu propósito? Meu propósito é ajudar a pessoa sim, mas o meu é esse, pô. O meu é esse, entendeu? Então hoje eu tô disposto... claro que eu monto um plano, um projeto, eu tenho uma visão do Sabor Caipira, de outros negócios. Agora nós vamos iniciar um delivery. Eu tô pensando numa franquia de delivery do Sabor Caipira. Estamos desenhando muito bem desenhado, tá legal, pô. Hoje a gente tem uma equipe só de funcionários, são mais de 20 funcionários. Pô, eu comecei com 3, hoje a gente tem contabilidade, gestão, marketing, tem todo mundo por trás do Sabor Caipira. Então, assim, eu tenho planos pro Sabor Caipira, mas hoje eu penso muito em ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que essa minha história, ela pode impactar, pode influenciar e mudar o jogo. Tem gente que tá esperando alguém lá da favela falar Total. essa história. Porque Total. o cara que cresceu no apartamento ou tá pegando uma empresa já bem sucedida do pai, o motoboy vai falar assim, mas pra tu é fácil, pô. Total. Teu pai já era o dono. Tu tá vindo querer me ensinar, pô. Tu não passou pelo que eu passei. Tu não tomou uma chuva pra ganhar 3,20. Eu falo, não, mas eu tomei. E dei certo. Entendeu? Então, eu quero levar essa história sim, eu quero impactar essas pessoas. E já não é sobre dinheiro, porque tá ótimo aqui, pô. Se Deus quiser que eu ganhe mais, amém. Mas tá, Rafa, tá maravilhoso, pô. Sério, tá muito bom. Agora eu quero contar pras pessoas, eu quero dar uma palestra, eu quero ter a oportunidade no começo de evento de alguém, ó, vai vir um menino aqui, deixa ele só contar um pouquinho da história dele, porque talvez vai mudar o jogo pra você que tá começando. Você tá achando que tá difícil? Ele vai contar a história deles e depois eu começo a minha palestra. Então, eu tô pensando nisso, sabe? Tô me movimentando um pouquinho ali na internet, fazendo algumas coisas, mas eu quero esse caminho aí. Tu vai mudar a vida de muita gente, cara. Eu tenho certeza disso, tá? E eu vou estar contigo nessa jornada e a gente vai fazer essa ação e vai ter gente que nessa ação, tenho certeza absoluta, já vai mudar de vida em pouco tempo. A gente vai pegar o contato dessa galera e de alguma forma a gente vai acompanhar e a gente vai lembrar desse dia aqui. Pra mim vai ser um prazer estar contigo nessa jornada, brother. Gessinho, é isso, meu irmão. Fechamos. Cara, foi top, hein? 1h20 aqui de podcast. Galera, podem anotar esse nome aí, Gerson Assis. Segue o cara no Instagram. Essa promessa que a gente acabou de criar aqui vai acontecer, eu vou registrar e que sirva também de inspiração para muita gente levar histórias como essa para frente, porque é disso que o nosso país precisa, de cabeças empreendedoras e que quando empreende, quando tem sucesso, volta para crescer e continuar contribuindo para a sociedade, porque tem muita gente ali que está lá embaixo que a gente precisa puxar. E a história do Gerson, para mim, está servindo disso, né, de um ponto aí de também para mim, de renovação, de reoxigenação, de lembrança. E se depender de mim, eu vou fazer esse cara ser mais bem sucedido ainda. Tamo junto, brother. Manda a palavra final aí pra galera que tá te escutando aí, pra gente finalizar o podcast. Show, Rafa. Eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder contar minha história aqui. Esse primeiro podcast já comecei muito bem, tá? Obrigado por ser o meu mentor, por me aconselhar, por me dar moral. Você é um cara muito de verdade. Você é de verdade.
você entrega tudo que fala e ainda muito mais. Eu vejo também um brilho de Deus na sua vida. Parece que Deus apontou pra você e falou, ó, vai lá e ajuda. E eu tô presenciando isso, sabe? Então, obrigado mais uma vez pela força, por tudo que você tem me ensinado. E eu deixo aí, eu gosto de um texto bíblico, que ele diz assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, isso daí resume muito a minha vida, sabe? Deus não me isentou de passar pela noite. Ele não abriu mão, não, vou abrir mão do Gerson passar pela noite, não. Você vai passar pela noite, mas eu te dou a garantia que amanhã vai chegar. Então, o momento difícil na minha vida, ele teve um tempo. Só que amanhã chegou. E assim, às vezes, é no empreendedorismo. O começo é noite. É difícil, é doloroso, a conta não bate, fecha no vermelho, não dá certo. Mas Deus, ele nos dá a garantia que amanhã ela sempre chega. E do mesmo jeito que chegou pra mim, eu tenho certeza que vai chegar na história e na vida de todo mundo. E os sonhos, os projetos, os objetivos vão ser realizados na vida de todo mundo que tá ouvindo esse podcast. E eu deixo, cara, meu abraço, meu beijo. E, bom, todo mundo que tá ouvindo esse podcast, se quiser ter a oportunidade de me levar em algum lugar, numa palestra, contar a minha história, eu faço maior questão. Gerson, o seu cachê, quanto que é? 0. Eu só quero falar para as pessoas que tem sim a possibilidade de dar certo, de mudar de vida, de nascer numa comunidade, fazer acontecer com uma atitude de coragem, com decisão. E, cara, obrigado. Eu me coloco à disposição para servir todo mundo aí que tá ouvindo, você também. E é isso. Tamo junto, meu irmão. Sucesso, viu? Simbora, galera. Palmas pro Gerson aí, ó. Foi bom demais. Turminha, foi top estar com vocês por aqui em mais um podcast. Não esquece de compartilhar com aquele amigo que vai adorar essa história. Vai servir de motivação, de motivo para ação, vai servir de inspiração, vai servir de aprendizagem. E eu te encontro no próximo podcast, como sempre. Um grande abraço e até mais.